Olá, eu sou a Cris Ozic e começa agora o programa Fada Madrinha aqui pelo portal Site da Noiva. No programa de hoje você vai conferir dicas de como escolher a orquestra responsável por tornar o seu casamento ainda mais inesquecível. Atualmente, quando falamos em música para a cerimônia, logo pensamos em quarteto de cordas, sax, trompete, teclado, enfim, são inúmeras as opções que vão deixar o seu casamento ainda mais emocionante. Não importa se a sua cerimônia será na igreja, ao ar livre ou em uma simples capela. O que não pode faltar são as músicas responsáveis por encantar e emocionar você e seus convidados. Então, fiquem ligados para mais estas dicas aqui do programa Fada Madrinha. E como hoje o assunto é a música da sua cerimônia de casamento, o nosso convidado é o músico Eduardo Filho, proprietário da Noá Coral e Orquestra. Olá, Eduardo, tudo bem? Oi, Cris Ozic, prazer estar no seu programa Fada Madrinha. Obrigada, Eduardo, o prazer é nosso em ter você aqui. Há quanto tempo existe a Noá Coral e Orquestra? A Noá existe há 18 anos, nós estamos no mercado de Curitiba e também de São Paulo, né, com equipes independentes, porém fazendo um trabalho muito bonito, né, e com uma dedicação aos nossos noivos, aos nossos clientes, então já há 18 anos. Há quanto tempo você atua no segmento musical? Cris, na Noá nós atuamos há 18 anos. Eu um pouquinho mais, obviamente, pelo tempo de preparação, também de estudo. Fiz especialização em música sacra, fiz piano, depois trompete, flauta transversal. Então, a gente sempre tem uma vida dedicada ao estudo, né? E depois, até com a demanda, com o pedido, né, do próprio universo, não só musical, mas das nossas noivinhas, dos nossos clientes, aí começamos, então, a atuar no ramo, num segmento mais comercial. E quais os serviços oferecidos pela Noá? Hoje a Noá tem uma gama de serviços, então você pode contar desde o coral, o madrigal lindíssimo, com todas as vozes, cantores profissionais, quarteto de cordas, né, todo o instrumental, os clarins. Né? Falar casamento hoje tem que ter clarins, né, Cris? Né? Então, piano. Também temos um grupo, né, que atua no Santuário do Carmo, aqui em Curitiba, que é um coral social que também, né, faz parte do Noá Coral e Orquestra. E quais as formações mais procuradas pelos casais de noivos? Sem dúvida nenhuma é o que nós chamamos de um octeto. Né? Não octeto, temos octeto de cordas, mas neste caso o octeto eles são, né, piano, percussão, os dois clarins, cantores, né, e cordas. Essa é a opção. Mas também para determinadas igrejas e determinados lugares, um quarteto de cordas com piano é fantástico. Eduardo, e como você ajuda os noivos na escolha do repertório? Essa não é uma missão muito fácil como muitos pensam. Não é? Então, primeiro, nós temos a questão da escolha. Tem até um padre que fala, né, dai a canção certa, né, para o momento certo e para a hora certa. Né? Então, isso também se aplica ao evento, à cerimônia de casamento especificamente. Porque se você coloca uma música errônea, né, num determinado momento, na cerimônia, ela pode traduzir algo errado. Assim também como as músicas, como as letras, né, tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem detalhado, para que, ao planejarmos a lista, o roteiro do casamento, ele possa traduzir não só a vida dos noivos, né, mas também aquilo que está sendo celebrado, o amor, a união, a alegria, os convidados, né, tudo tem que estar harmoniosamente, né, preparado. E atualmente, com as novas regras da Igreja Católica aqui em Curitiba, quais as restrições para as músicas a serem tocadas na igreja? Essa é uma questão importante que você toca, viu, Cris? E eu digo, teríamos aí dois aspectos. Né? Nós ajudamos, como consultor litúrgico, nós ajudamos a compor um compêndio das músicas possíveis e das músicas que não são possíveis. Então, quando a noiva ou o noivo chega, posso tocar, por exemplo, um rock na minha cerimônia que seja na Igreja Católica? Eu já digo, olha, depende, né? Às vezes pode determinada igreja, mas via de regra, a Arquidiocese de Curitiba, aqui em Curitiba, ela não autoriza. O que nós, né, podemos executar musicalmente falando, músicas que sejam temas religiosos, né, músicas sacras e algumas músicas clássicas. Né? Então, tem todo um cuidado com a questão do roteiro. Eu ainda digo mais, Cris, o casamento ele é clássico. Então, assim, quando você faz um repertório, um roteiro que seja clássico, você não erra e ele perpetua. Né? Lembra das antigas músicas? Né? Vamos pegar aqui por um exemplo. Às vezes você pega Divertisement, um tema
conhecidíssimo, né? Então, esse tema fica muito lindo, se aplica ao casamento, uma música clássica e que pode ser usado na Igreja Católica. Agora, fora da Igreja Católica, né, por exemplo, quando estamos em um bistrô, num restaurante, num espaço de evento, aí podemos, então, trabalhar de forma ampliada o repertório, né? Mas, na Igreja Católica, especificamente, temos que ter esse cuidado, né, com um detalhamento com o que está sendo celebrado. Fora também, mas, né, com uma pequena abertura, vamos dizer assim. E quais as dicas que você dá aí para os casais de noivos que estão à procura de uma orquestra, um coral para a sua cerimônia de casamento? Bom, primeiro podem nos contratar, mas independente, né? A equipe que você procure, a equipe que você está buscando, veja se são músicos, né, profissionais, né, se tem uma respeitabilidade, se conhece aquilo que está fazendo. Eu acho principalmente quando a gente fala da cerimônia litúrgica religiosa, né, tem coisas que não podemos abrir mão. Então, primeiro, saber liturgia, isso é importante porque, às vezes, o celebrante, o padre, ele muda alguma coisinha na hora. Então, você tem que saber o roteiro litúrgico, aquilo que está sendo celebrado. Salmo, aclamação, se os noivos fizeram ou não primeira comunhão, tem que ter uma música de comunhão. Às vezes o padre fala, vamos cantar a comunhão. Aí os músicos ficam olhando e acabam pecando porque não conhecem a liturgia. Então, isso é importante. Segundo, né, aspecto, né, também a questão de pontualidade, horário, traje. Né, e para as noivas que irão escolher o repertório, né, hoje nós temos, eu digo, o Santo Google. Né? Ele nos ajuda muito, porém, né, é sempre bom verificar, né, a canção certa, para o momento certo, para a hora certa. Quem quiser depois mais dicas, Cris, eu posso passar. Nós temos que nós fizemos um estudo, né, um compêndio das músicas sacras, clássicas e religiosas. E para um determinado momento, entrada de pais, padrinhos, né? Então eu tenho lá já isso tudo segmentado que eu posso também fornecer para você gratuitamente. Depois só entrar no portal da noiva. Muito bacana as suas dicas, Eduardo. Eu agradeço muito a sua participação aqui no programa e que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso e deixando essas cerimônias de casamento ainda mais bonitas e emocionantes. Muito obrigada. Eu agradeço a possibilidade de hoje estar com você, com todos os seus telespectadores, né, e trazer um pouquinho, a gente diz, o nosso conhecimento ele tem que ser compartilhado para todos, né, e a alegria de estar fazendo isso através pelo seu programa, né, nossa fada madrinha. Muito obrigada. O nosso programa de hoje chega ao fim. Espero que tenham gostado. E continue enviando as suas sugestões para o e-mail contato@fadamadrinha.tv. E não perca o nosso programa da semana que vem, onde você vai conferir dicas de como realizar a coreografia dos seus sonhos para o dia do seu casamento. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Uma ótima semana para você e até lá!